nome é Yuna. Os vídeos que eu faço para esse canal têm pelo menos um pouco de humor, mas não dá para encontrar humor no que eu vou falar hoje. Com milhares de vidas ao redor do mundo sendo consumidas por esse vírus devastador, é angustiante pensar que a situação pode vir a ser pior ainda no futuro. Mas infelizmente, a verdade é que se nós não aprendermos nada com o que originou essa pandemia, vem coisa muito pior por aí. Imagine que um vírus é um intruso em um barco pirata. Os piratas querem que o intruso saia do navio, querem jogá-lo ao mar. Então, naturalmente, esse intruso quer se livrar dos piratas o mais rápido possível, certo? Errado. Porque esse intruso não tem como navegar um barco tão grande sozinho. Então, se os piratas morrerem antes de ele encontrar terra firme ou outro barco, o intruso vai ficar à deriva no mar e provavelmente vai acabar morrendo também. Então, como esse intruso pode se salvar? Ele precisa ser seletivo em relação aos piratas que vai matar, para não matar um que seja essencial para a navegação. Assim, o barco continua seu rumo, até que o intruso possa encontrar um novo barco. Assim como o intruso no barco, um vírus precisa que seu hospedeiro fique vivo até que suas cópias possam encontrar um novo hospedeiro. Mas não é só isso. Assim como o intruso no barco, o vírus precisa ser seletivo em relação ao tipo de dano que vai causar no seu hospedeiro, para que este dano também não impeça que o vírus seja transmitido. As linhagens de patógenos que não conseguem vencer esse desafio e nunca infectam um novo hospedeiro estão condenadas. Eles serão extintos quando o hospedeiro humano morrer ou quando o sistema imunológico destruir a infecção. É por isso que doenças sexualmente transmissíveis não matam as pessoas rapidamente, pois pessoas mortas não costumam ter uma vida sexual ativa, o que impediria o vírus de ser transmitido e, assim, encontrar um novo hospedeiro. Já o vírus da cólera, que causa diarreia extrema, pode matar rapidamente seu hospedeiro, pois isso não impede a transmissão do vírus. As vítimas da cólera são logo imobilizadas pela doença, mas são atendidas por outras pessoas que levam seus resíduos, limpam suas roupas sujas e, no processo, transmitem à bactéria um novo suprimento de água, onde pode ser ingerida por novos hospedeiros. Dessa maneira, mesmo cepas virulentas de cólera que atingem um hospedeiro imediatamente podem ser facilmente transmitidas a um novo hospedeiro. Isso significa que quanto mais fácil e rápido um vírus consegue ser transmitido, mais rapidamente ele pode matar o seu hospedeiro sem ser extinto. E é aí que vem o Covid-19, um vírus que consegue se manter quase uma semana sem hospedeiro e que também consegue ser transmitido pelo ar e qualquer tipo de contato físico. Pela facilidade em se transmitir, esse vírus não precisa se preocupar em deixar seu hospedeiro vivo por muito tempo. Apesar da facilidade com que o Covid-19 consegue ser transmitido, nós humanos poderíamos ter contido o vírus logo no início da sua propagação. Se pessoas e locais que contivessem o vírus tivessem sido totalmente isolados logo no início, o Covid-19 não teria como encontrar novos hospedeiros e seria extinto. Só que não foi isso que fizemos. O que fizemos foi ignorar o problema até que ele fosse impossível de ser contido. Seja honesto consigo mesmo antes de culpar a China, pois é isso que sempre fazemos enquanto seres humanos. Nos envolvemos com problemas relativamente banais da vida cotidiana e ignoramos perigos iminentes para nossa espécie. Conrad B., um DJ profissional, criativo e brincalhão, capaz de entreter multidões enormes com a sua música contagiante, mas que ao chegar em casa mudava seu estilo de música, cantando Three Little Birds de Bob Marley para sua filha de 12 anos, Sky. Depois de 2 semanas lutando contra o coronavírus, ele morreu sozinho em uma unidade de tratamento intensivo nos Estados Unidos, aos 39 anos de idade.
Ele tinha um senso de humor incrível. Ele tinha uma risada enorme, disse Nicole B., sua viúva de 37 anos. Ele era o nosso universo. Enquanto Nicole luta para não se deixar sufocar pela angústia e desespero dessa perda irreparável, sua perda representa apenas uma entre as mais de 356 mil perdas causadas pelo coronavírus até agora. Daí eu te faço uma pergunta, mas eu não quero que você responda agora. Só processe por enquanto. Se você tivesse o poder de evitar a pandemia, você usaria esse poder? Imagina se o intruso no barco tivesse em meio a vários outros barcos, todos colados uns nos outros. Você acha que ele se preocuparia em manter os piratas vivos? Pois é, o vírus também não. A pecuária industrial criou incubadoras para vírus mortais. O vírus ataca um hospedeiro, se multiplica, depois outro, até que tenha se multiplicado tanto que seja impossível de ser contido. E pela facilidade que tem para se transmitir de um hospedeiro para outro, pode ser extremamente letal sem o perigo de ser extinto. Sabemos por experiência passada que animais de criação podem levar a doenças zoonóticas graves, aquelas transmitidas de animais para seres humanos. Basta pensar em 2009, quando a gripe suína H1N1 circulou em fazendas de porcos na América do Norte, e depois pulou para os seres humanos. Essa nova gripe rapidamente se tornou uma pandemia global, matando centenas de milhares de pessoas. Rob Walensee, biólogo evolucionário do Grupo de Pesquisa em Agroecologia e Economia Rural de St. Paul, Minnesota, explica que a evolução de um vírus é como um jogo de cartas. Geralmente a maioria das mãos não é muito terrível, mas algumas saem muito mais perigosas. Um aumento na taxa de recombinação significa uma explosão em termos de diversidade de patógenos que estão evoluindo. Isso faz com que fazendas industriais sejam ambientes perfeitos para criar e propagar tipos de vírus que são extremamente perigosos para a espécie humana. Isso já começou a mostrar seus efeitos. O vírus da gripe aviária, H5N1, tinha mais dificuldade para se transmitir para humanos do que o Covid, mas a sua taxa de mortalidade era assustadora. Quando as pessoas foram infectadas com H5N1, havia uma taxa de mortalidade de 60%. Para comparação, os especialistas estimam que a taxa de mortalidade do Covid-19 provavelmente esteja entre 1% e 3%. Uma década antes da gripe suína ocorrer em 2009, o vírus Nipah surgiu em fazendas de porcos da Malásia. Causou encefalite e inflamação no cérebro em centenas de pessoas, matando cerca de 40% dos pacientes que foram hospitalizados com doenças neurológicas graves. Agora é só uma questão de tempo, até que surja um vírus nessas fazendas que tenha tanta facilidade para ser transmitido para humanos, quanto para matá-los. Segundo o Dr. Michael Greger, ator do livro Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching, gripe aviária, um vírus da nossa própria incubadora? Existe sim uma maneira de fazer com que essa ameaça suma de vez. Para isso, devemos estimular o consumo de carne, leite e ovos à base de plantas. Aqui no Brasil já existem diversas dessas opções prontas no supermercado, e o YouTube possui diversos vídeos nos ensinando diferentes formas de prepará-las em casa.
Basta escolher aquelas que você goste mais e passar a usá-las no seu dia a dia tanto quanto possível. Agora que você tem essas informações, eu te pergunto de novo: se você tivesse o poder de evitar a pandemia, você usaria esse poder? Só que eu não preciso que você me responda agora, porque nenhuma resposta que você possa me dar agora será tão sincera quanto a resposta que você vai dar para o mundo de agora em diante.